Olá, tudo bem? O nosso texto para hoje está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e verso 9, onde o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que texto maravilhoso! Louvado seja Deus por esse texto que nós encontramos na palavra de Deus. Queridos amigos, queridas amigas, o apóstolo Pedro, ele está aqui nos dando aqui uma advertência para cada um de nós. Ele está dizendo: querido amigo, querido amado, querido irmão, não se esqueça, porque para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Quando eu olho aqui para esse texto, eu tento relacionar ele com o texto de Gênesis, no capítulo 2, verso 16 e verso 17, aonde diz o seguinte: Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E eu fico me perguntando, o texto de Gênesis aqui fala que no dia que Adão, no dia que Eva desobedecesse, no dia que eles pecassem, eles morreriam. Mas a gente vê durante a história, até a Bíblia mesmo fala, que Adão e Eva, eles não morreram naquele dia. Inclusive, quando a gente vai aqui para o verso 8 do capítulo 3, a gente encontra o seguinte: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A Bíblia diz aqui que Adão e a sua esposa, eles se esconderam no jardim. E quando a gente vai para o verso 9, o verso 10, o verso 11, a gente encontra Deus conversando com eles, né? Quem foi que te fez saber que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu ordenei para que vocês não comessem? Queridos amigos, queridas amigas, nesse texto eu entendo que naquele dia que o homem e a mulher pecou, eles não morreram. Mas não é por isso que Deus está mentindo. Porque quando a gente vai para 2 Pedro, a gente entende que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. E quando a gente vai para a história, a Bíblia chega a dizer que Adão, ele não viveu sequer um dia para Deus. Porque Adão viveu 930 anos, assim diz a Bíblia. 930 anos. Ou seja, Adão não viveu um dia para Deus. O homem que mais viveu na Bíblia, a gente encontra lá no livro de Gênesis, que é Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Mas mesmo assim, o homem que mais viveu aqui na terra para Deus, ele não viveu um dia. Cumprindo-se assim a promessa que Deus fez, que se o homem pecasse, o homem morreria. No dia que o homem pecasse,
o homem morreria. Queridos amigos, o verso 9 de 2 Pedro diz o seguinte, o verso 9 de 2 Pedro. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro aqui ele está dizendo que aos olhos de muitos, Jesus está demorando a voltar, mas Jesus ele não está demorando a voltar. Jesus ele está sendo longânimo, Jesus ele está sendo paciente comigo e com você, para que nós venhamos a nos arrependermos. Arrepender de quê? Porque o texto é claro em dizer que Deus, Jesus, ele está sendo longânimo, paciente, para que ninguém se perca, ou seja, que todos venham a se arrepender. Se arrepender do quê? Veja bem, no livro de Salmos, capítulo 51, Salmos 51, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Esse aqui é um texto maravilhoso. Se arrepender do quê? A Bíblia diz que nós precisamos se arrepender das nossas transgressões, dos nossos pecados. Por isso que Jesus, ele ainda não voltou. Sabe por quê? Porque ele está esperando você se arrepender. Porque ele está esperando eu me arrepender. Para que nós não venhamos perecer, mas sim ter a vida eterna. Que Deus nos abençoe. E até a próxima.